marcas que não se apagam. Ezequias foi filho de um perverso rei chamado Acás. Se você quer saber um pouquinho mais sobre Acás, leia 2 Crônicas capítulo 28 e você vai ver ali tudo aquilo que Acás e o seu reinado proporcionou ao rei, ao povo de Israel. Ezequias foi um rei diferenciado porque ele não seguiu a rota, a rotina da maioria dos reis de Judá e de Israel. Ele contrariou aí uma lei que diz que às vezes nós somos produtos do meio em que vivemos, não é? O seu pai foi muito mau, foi muito perverso. E a Bíblia diz que Ezequias tomou uma direção totalmente contrária ao seu pai. Mas você não vai conseguir entender quem foi Ezequias se você não entender um pouquinho o que o reinado de Acás ele proporcionou ao povo. Algumas referências bíblicas são suficientes para você entender. Isso vai ajudar você a você olhar para Ezequias de um jeito diferente, com um olhar diferente nesta manhã. Veja só essas declarações a respeito de Acás e do seu reinado. Hoje está tudo contra mim, hein? E aí? Temos passador? Ok. Agora foi tudo de uma vez, né? Vamos lá, ok. Agora funcionou? Funcionou. Muito bem, beleza. Olha só o que Acás realizou. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel. Acás é pai de Ezequias. Porque esse permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Essa palavra dissolução aqui, ela é muito forte. Ela traz para a gente um sentido de desconstrução completa. Então, quando você lê assim, olha, Acás permitiu que Judá caísse em dissolução, você entenda da seguinte maneira: Acás, ele fez com que todas as estruturas espirituais de Israel fossem completamente desconstruídas. Ou seja, acabou. O que era não era mais. O que tinha sido não era mais. E a Bíblia fala mais sobre ele. No tempo de sua angústia cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram e disse: visto que os deuses da Síria nos ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajudem a mim. Note, ele abandona o Deus verdadeiro e passa agora a adorar deuses que são completamente pagãos e deuses de nações ímpias e apóstatas, e ele toma esses deuses como sendo o Deus que causava a ele todas as bênçãos e todos os benefícios. Mas se você acha que isso foi pouco, olha essa declaração. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Gente, essa talvez seja a mais terrível declaração a respeito de um líder espiritual, de um líder político, de um líder religioso de uma nação. Ele simplesmente fez isso. Não tem mais culto ao verdadeiro Deus. Não existe mais. As portas estão lacradas. Agora o que existe são o que? Altares em todos os cantos de Jerusalém, e se vocês quiserem adorar alguém, vocês vão adorar esses deuses que não são deuses
verdadeiros, são deuses de pau, de pedra, de barro, mas eles estão ali, é a eles que nós vamos prestar o nosso culto. E quando a gente olha para isso, essa declaração do livro Profetas e Reis nos ajuda a compreender melhor ainda e nos aprofundarmos um pouquinho mais na crise que Acaz proporcionou e levou o povo de Israel. Olha o que Ellen White nos diz: ao aproximar-se o fim do reinado do rei apóstata, Acaz, fez ele que as portas do templo fossem fechadas, o serviço sagrado foi interrompido, não mais ficariam os castiçais acesos perante o altar, não mais seriam oferecidas ofertas pelos pecados do povo, não mais o suave incenso acenderia ao alto na hora do sacrifício da manhã e da tarde, tornando deserto o pátio da casa de Deus e aferrolhando suas portas, os habitantes da ímpia cidade ousadamente ergueram altares para adoração de divindades pagãs nas esquinas das ruas através de Jerusalém. Bom, eu quero que você pense um pouquinho na tua vida agora, na tua realidade. Se você vivesse, vamos imaginar você é daqueles que mantém firme os seus valores e princípios a despeito do que acontece, ou você é daquele que, ou daquela que a maioria vai para cá, eu não vou ser diferente, eu também vou agir assim. Se a maioria vem para cá, eu venho para cá. Se a maioria fica aqui, eu fico aqui. Como é que você reage diante de tantas coisas que acontecem ao seu redor? Qual é a sua firmeza ou qual é a sua posição? Você sabe. Sabe por que Ezequias é extraordinário? Porque ele era um jovem, ele cresceu nesse meio. E ele viu o seu pai destruindo todos os valores espirituais da nação. Ele viu o seu pai aferrolhando as portas do templo. Ele viu seu pai excluindo Deus da sua vida e tentando excluir Deus da vida das pessoas. Se a gente pudesse pegar o mundo daquele momento de Ezequias, aquele mundo de Acaz, e a gente reportasse para o tempo que nós vivemos, a gente usaria outras palavras. O mundo seria um mundo secularizado, seria um mundo completamente relativado, um mundo onde as pessoas não têm parâmetros sociais, morais e espirituais, porque aonde Deus não governa, não há governo nenhum, aonde Deus não habita, onde Deus não atua, há um total descontrole da mente, dos pensamentos, das ações. Não existe possibilidade de você ter um controle, seja do que for, sem Deus. Deus é o eixo, Deus é o que controla tudo, Deus é o que faz com que todas as coisas, elas se equilibrem. E tirar Deus da nossa vida é tirar tudo. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora para você entender o que Ezequias fez. Abra a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, versos 1 a 7.
Olha o que diz a Bíblia. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, só para você talvez entender melhor essa descrição. Quando você vê ali rei de Israel, rei de Judá, ambos eram reis da nação de Israel. A diferença é que depois que acabou aquela dinastia do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, que eram reis que reinavam sobre todas as tribos se dividiram. 10 tribos se tornaram o que chamamos de Reino de Israel, o Reino do Norte, com sede em Samaria, e 2 tribos se tornaram o Reino de Judá, com sede em Jerusalém. Então eles se dividiram, e eles caminharam assim até que o povo de Israel foi destruído e levado cativo pela Síria, e depois o povo de Judá se tornou cativo de Babilônia, lá pelos anos de 586 a.C. É por isso que você vê, às vezes, essa relação de filho de rei de Israel, rei de Judá. Nós estamos falando de Ezequias, que era rei, Acás, Ezequias, rei do reino de Judá. Esse pequeno reino composto de apenas 2 tribos. Ok, fecha parênteses, vamos em frente. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. O que ele fez? Olha só. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste-ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Verso 5, que mais ele fez? Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos do Senhor, que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Bom, você olha para isso e diz assim, mas quando é que ele fez isso? Quando é que ele fez? Aí você vai numa leitura paralela e você vê essa descrição aqui, olha. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Eu pergunto para você, teria sido mais fácil ou foi mais difícil para Ezequias promover a mudança que fez ou continuar do jeito que as coisas estavam? Eu olho para Ezequias e eu vejo Ezequias aquele tipo de jovem inconformado. Eu olho para Ezequias e vejo aquele tipo de jovem que não admitia ver a nação, o seu povo, os seus amigos na mesma situação daquela nação completamente afastada de Deus. E ele então resolve promover uma grande mudança, ele resolve promover uma grande transformação, ele resolve ser uma influência. Mas quando você olha os pilares que sustentaram as ações de Ezequias, quando você olha os pilares que sustentaram a vida política, social e espiritual de Ezequias, você encontra, segundo o que acabamos de ler, exatamente a primeira grande coluna de sustentação do ministério e do reinado de Ezequias: prioridade espiritual. E é por isso que a Bíblia diz assim, olha, ele removeu, ele quebrou, ele derrubou, ele despedaçou, verbos de ação. E ele faz isso no primeiro ano, no primeiro mês, por que não dizer nos primeiros dias? Ou seja, ele entendia que a base de todas as nossas mudanças, a base de todas as grandes reorganizações da nossa vida, passam primeiramente pela reorganização espiritual. Veja você, ele ao assumir o reinado, ele tinha muitas coisas importantes para resolver.
Eu imagino que ele colocou ali todas as suas prioridades e elegeu a mais importante. Eu imagino que, como Ezequias, em maior ou menor escala, nós também passamos por esse processo de priorizar coisas na nossa vida. Você já acordou assim pela manhã, ou começou a sua semana dizendo assim, meu Deus, é tanta coisa, o que eu vou fazer primeiro? Quem não prioriza, quem não elege prioridades na sua vida, não chega a lugar nenhum. Você não é capaz de abraçar o mundo e fazer tudo. Você tem obrigatoriamente que eleger prioridades. E na lista número 1 de prioridades, você não pode omitir Deus da tua vida. Porque você pode estar organizado em muitas coisas, mas se você não priorizar Deus, as coisas não vão acontecer e as bênçãos de Deus não serão completas na sua vida. Você só vai ter bênção completa quando você colocar Deus como prioridade número 1 da tua vida. Ou do contrário, a Bíblia é mentirosa e você pode rasgar as palavras que o próprio Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E depois, todas as coisas vão ser acrescentadas. Prioridade espiritual é algo que você não pode omitir e deletar da tua vida. E às vezes, as prioridades espirituais, elas precisam ser tomadas nos momentos mais decisivos da tua vida. Que caminho eu vou seguir? Que direção eu vou tomar? Eu não posso permitir que Deus fique fora da minha vida e dos meus planos. Eu sei que você tem muitos planos, como eu também tenho. Eu sei que você tem muitas prioridades, eu também tenho. Mas o que seria da vida de um cristão se ele não colocar Deus em primeiro lugar, no primeiro horário, no melhor horário do dia? Deus não pode ser aquele elemento que eu deixo quando não tenho mais nada para fazer. Deus não pode ser aquele elemento que eu o busco quando eu já estudei, quando eu já trabalhei, quando eu já pratiquei o meu esporte, quando eu já tive as minhas atividades sociais. Agora eu me lembro de Deus. Deus precisa ser o primeiro. Ezequias entendeu isso. Ezequias entendeu que se ele não colocasse Deus em primeiro lugar, as demais coisas ficariam completamente complicadas. E olha o que ele fez. A história diz que no primeiro ano, no primeiro mês, ele dar o start para que as coisas mudassem. Ele fez com que os serviços do templo fossem restabelecidos, a Páscoa foi comemorada, os sacerdotes foram trazidos de volta para o santuário, para o templo, os dízimos e ofertas foram restabelecidos. Ou seja, ele disse ao povo, olha, essa é a direção segura. Se nós quisermos ter a bênção de Deus para o trabalho, para a política, para as nossas grandes metas profissionais, acadêmicas, Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser o primeiro. Jovem, entenda uma coisa. Às vezes a gente patina na vida espiritual, e até mesmo na consecução de coisas materiais, porque a gente deleta Deus da nossa vida. E Deus não pode ser deletado da nossa vida. Deus tem que ser o primeiro. E eu olho para Ezequias e vejo assim, que ele foi uma influência positiva, maravilhosa, abençoada para aquela nação. Ele poderia ter conduzido aquela nação do mesmo jeito que o seu pai.
Ele poderia simplesmente ter argumentado assim: olha, não vou pagar esse preço. Porque quando a gente quer priorizar algumas questões espirituais, a gente paga um alto preço. E o preço às vezes não é fácil. Às vezes eu fico sozinho. Às vezes as pessoas me chamam de fanático, às vezes as pessoas me chamam de extremista, às vezes as pessoas me chamam de crentinho, às vezes as pessoas me chamam de pessoas extremamente sem nenhuma perspectiva de vida, porque dedico a minha vida a Deus. Ezequias foi um instrumento de bênçãos na vida daquela nação. E Deus abençoou. Essa semana eu li essa citação, e eu achei muito importante. O oleiro não pode moldar e afeiçoar para a honra aquilo que nunca foi posto em suas mãos. A vida cristã é uma vida de diária entrega, submissão e contínua vitória. Obter nova vitória a cada dia. Isto é crescer em Cristo, moldar a vida segundo o modelo divino. Isso é prioridade espiritual. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. E sabe, queridos, pode ser que eu esteja falando nessa quase tarde, não é? Para alguém que não tem priorizado Deus na sua vida. Ontem à noite eu falei para vocês sobre algumas questões de máscaras, de aparência, de maquiagem. Mas faça uma pergunta para você mesmo. Quando foi a última vez que você abriu a tua Bíblia para ler? Quando foi a última vez que você dedicou um tempinho a mais em oração com Deus? Quando foi a última vez que você, sozinho lá no teu quarto, pegou a Bíblia, pegou um bom livro e disse: Senhor, olha, eu quero me aproximar de Ti? Quando foi a última vez que você gastou tempo, priorizou Deus na tua vida? Quem não prioriza Deus está fadado ao fracasso. Mas Ezequias não fez só isso. A Bíblia diz que houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Foi uma revolução. Olha que influência linda. Olha que homem, que jovem, que influenciou, que marcou a vida das pessoas. Não houve ninguém como Ezequias, desde Salomão. Não houve alguém semelhante a Ezequias. Mas por que Ezequias teve essa marca? Porque além de estabelecer prioridades, ele era alguém que confiava em Deus. E essa declaração ela é extraordinária. Ezequias confiava no Senhor. Pronto, que declaração extraordinária, que referência. Olha, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Nunca houve. Referência positiva. E o contexto desse ambiente era terrível, não foi fácil para ele. Ele lutou contra a Síria, ele decretou a sua independência dos tributos que seu pai pagava à Síria. E ele poderia ter dito assim: é muito difícil, vai ser complicado essa situação. Mas ele se apegou a Deus, ele disse: não há situação difícil que Deus não possa me abençoar e que Deus não possa sustentar a minha vida e a vida da minha nação. Quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus, jovem, não importa o que for, não importa a dificuldade, não importa a questão mais complicada, confie em Deus. Entrega para Deus. Agora, por que alguns não confiam em Deus? Eu vou explicar porque alguns não confiam em Deus. Eu vou exemplificar para você. Imagine que você esteja vendendo um carro no valor de 50 mil reais, anuncie esse carro.
E alguém chega para você e bate a porta da tua casa e diz assim, olha, vim comprar teu carro. Opa, legal. Ele diz assim, ó, só que eu não tenho dinheiro agora, o dinheiro vai estar daqui 7 dias disponível na minha conta, então eu preciso do carro, então eu peço que você assine o documento, entregue a chave, daqui 7 dias eu volto aqui e entrego para você o dinheiro. Você entregaria o carro para ele? Sim ou não? E se fosse o pastor Brenha, você entregaria? Mas sabe por que você não entregaria? Porque você não conhece a pessoa. Mas se é um amigo bem pertinho de você e diz assim, olha, gostei do teu carro é meu, mas eu preciso, você pode, claro, você leva, semana que vem você recebe, está tudo certo. Você não pode confiar em quem você não conhece. Agora, por que nós, nos momentos de maior embate na nossa vida, nós às vezes fracassamos? Porque nós não conhecemos o Deus a quem nós professamos servir. Então, se você conhece Deus, você vai confiar em tudo na tua vida? Você vai entregar a tua vida por completo? Os seus problemas, as tuas maiores necessidades, elas serão completamente colocadas diante de Deus, porque você sabe o tamanho do Deus e a força do Deus que você acredita. E aí é fácil confiar nesse Deus, a despeito do que você terá pela frente, a despeito de qualquer coisa que você tenha que enfrentar. Os desafios de Ezequias eram enormes, mas ele era um jovem de 25 anos. Mas ele escolheu confiar em Deus. Confiar em Deus, jovens, é uma escolha que nós fazemos todos os dias. É uma escolha que nós fazemos. Eu gosto demais desse salmo, onde Davi diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. E eu gosto demais dessa declaração de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Se Deus é Deus, se Deus cumpre, se Deus é forte, se Deus é o dono de tudo, se Deus sustenta todas as coisas, se Deus é sobre todo o universo, por que eu não vou confiar? Por que eu vou confiar em homens, em palavras humanas, e não vou confiar naquilo que Deus pode fazer na minha vida? Será que eu falo para algum jovem nessa manhã, para alguém que está aqui, que está vivendo uma crise de confiança em Deus? Eu quero que você entenda que essas colunas que sustentaram a vida de Ezequias, prioridades espirituais, confiança em Deus, levaram Ezequias a ser alguém que literalmente obedecia a Deus. E olha o que a Bíblia fala. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Obediência. Você nunca vai obedecer ao Senhor se você não confiar nele. Você nunca será submisso ao Senhor se você não adorá-lo como ele merece. Se você não entender que obediência significa submissão, que significa adoração, que significa uma entrega completa da tua vida. Ezequias foi o que foi, porque o Senhor estava com ele. E a presença do Senhor na vida de Ezequias tornava a sua vida bem-sucedido em tudo o que ele fazia. Essa é uma questão de vida ou morte. Essa é uma questão de salvação ou de perdição. Essa é a maior e mais linda declaração a respeito de Ezequias. Pouquíssimos reis tiveram o privilégio de terem uma biografia a qual a ele fosse feito a referência e o Senhor estava com ele e era bem sucedido em tudo o que fazia. Pouquíssimos.
eu quero fazer um exercício final com você. Porque esse verso, ele mexe muito comigo quando eu me deparo com ele. Ninguém obedece se não confia, e ninguém confia se não prioriza Deus como primeiro na sua vida. É uma escala, é uma cadeia. Mas eu sei que eu falo para jovens, para muita gente aqui que tem muitos sonhos. E são sonhos lindos que Deus colocou no teu coração e colocou na tua vida. Mas eu queria que você fizesse comigo esse exercício mental agora. Imagine tudo o que você quer e sonha conquistar. Eu não acredito que eu falo para jovens que não são jovens sonhadores. Não é pecado ter sonhos. Não é pecado você sonhar em ter um carro maravilhoso, em ter uma casa maravilhosa, em morar num lugar paradisíaco. Não é pecado você sonhar em ter uma conta bancária forte, em ter dinheiro para fazer viagens internacionais, em ter dinheiro para comprar boas roupas, em dar bons presentes. Não há nenhum pecado em sonhar com essas coisas. Desde que esses sonhos eles não sejam mais fortes do que o sonho que você tem de viver a experiência real e uma experiência de fidelidade, de amor a Deus na tua vida. Não há nenhum problema você sonhar, desde que Deus seja o centro dos seus sonhos, desde que Deus seja o primeiro dos seus sonhos. Agora, o exercício que eu quero fazer com você é o seguinte: coloque tudo que você imagina e você sonha. E você tem que fazer isso todos os dias. Porque só assim a vida passa a ter sentido, espiritualmente falando. E você coloca ali, olha, eu quero isso, sonho com isso, com aquilo, gostaria disso, gostaria daquilo. E depois que você colocar tudo isso, você faça uma continha simples de subtração. De tudo que você sonha ter ou alcançar, você apenas subtraia Deus e salvação. E sabe o que vai sobrar? Pó. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada para você. Porque o prisma da tua vida não está simplesmente em 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. O nosso prisma é um prisma eterno. E o que vale não é o que simplesmente se acaba com a minha vida, mas é aquilo que se perpetuará através da eternidade, quando estivermos com Jesus. É por isso que Jesus diz: o que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você acumular, você priorizar faculdade, você priorizar carreira profissional, você priorizar relacionamentos, namoro, você priorizar coisas boas, mas você deixar Deus em segundo plano na tua vida? Isso não vale nada. Isso é palha. É hora de entendermos, é hora de pararmos para pensar, é hora de raciocinarmos, é hora de colocarmos prioridades espirituais na nossa vida. Mais do que outros sonhos, colocarmos os sonhos espirituais, os sonhos de Jesus para a nossa vida. E agora, compreendendo isso, você consegue entender melhor por que Ezequias foi extraordinário. Mas Ezequias viveu 2.700 anos antes de nós. A realidade é com você hoje. Ezequias mudou uma nação. Você pode mudar o teu quarto, você pode mudar a tua família, você pode mudar o teu ambiente social, você pode mudar muitas coisas. Você pode ser uma influência como Ezequias foi. Basta você querer
Basta você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero. Então agora, eu quero dar a você a oportunidade de dizer isso para Jesus. Pode ser que ao olhar para a tua vida você diga: olha, eu até agora não priorizei Deus na minha vida. Eu realmente não sei o que é confiar. Eu não sei o que é obedecer. Mas eu quero. E se você fizer isso, Deus vai fazer o resto. Feche os seus olhos e diga isso para Jesus. E depois eu quero orar por você. E nós vamos encerrar o culto desta manhã. Olha ao Senhor e diga o que você mais precisa receber dele nesta manhã. Pai querido, aqui está parte dos teus jovens da tua igreja. Eu não sei o que eles estão te pedindo, eu não sei qual é o desejo do coração deles, mas o Senhor sabe. Pai, abençoa cada um e nos ajude a entendermos o que realmente vale nesta vida, o que realmente é importante nesta vida. Ajuda-nos, Pai, a sermos felizes, a termos bons relacionamentos, a termos sonhos maravilhosos, mas que tudo isso seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome, e que o Senhor seja o centro de tudo. Não permita que nos afastemos do Senhor, e muito menos que afastemos Deus da vida das pessoas, como Acás fez. Dá-nos, Pai, a determinação de Ezequias, dá-nos os sonhos de Ezequias, e leva-nos agora com essa certeza de que foi muito bom estarmos aqui na Tua presença. Obrigado porque o Senhor esteve conosco, e o que queremos é que o Senhor nos acompanhe agora, pois nós nos entregamos mais uma vez completamente nas Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.